Eu sou a Fernanda Leal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje é uma peça que eu vou utilizar os tecidos da Estilotex de um lançamento novo chamado Make. E para ter tudo a ver com o projeto, eu resolvi trazer uma valise de maquiagem. Olha que linda! Eu vou utilizar com acabamento Viés da Cinderela Fitas e Viés, que é parceira do nosso canal. E se você quer saber onde encontra esse tecido e o Viés da Cinderela, é só você entrar em contato com o pessoal da JTTs, porque lá você encontra essas duas parceiras que fazem parte aqui do By Fê Ateliê. Para fazer esse passo a passo, é só você continuar aí comigo, porque eu vou dar todas as dicas para essa peça linda. Você vai começar baixando o molde, são 2 páginas que tem esse PDF. Vai verificar o guia de medidas, verifique se ele mede 3×3, porque se essa medida estiver correta, o seu molde estará no tamanho correto. Eu decidi fazer esse molde para facilitar e principalmente com relação a essa curvatura. Mas caso você não tenha impressora e não tenha como imprimir, eu já deixei as medidas no molde e as marcações que a gente vai precisar fazer, eu vou explicando no decorrer do vídeo. Então, depois que você fizer isso, você vai recortar o molde e vai unir uma parte na outra, porque você vai ter o tamanho exato da necessaire que a gente vai fazer. Depois disso, você vai escolher o tecido que você vai usar na parte externa, na parte interna, e vai precisar também de uma manta R2, que no caso, eu aqui coloquei entre uma parte e outra. Aqui a minha já está na medida do meu molde, ela mede 37×22. Eu fiz uma costura de segurança toda a volta e fiz uma marcação aqui com a medida de 12 centímetros da lateral para dentro. Eu fiz isso dos 2 lados e fiz uma costura reta. Depois disso, eu fiz uma marcação em um dos lados, que vai ser onde eu vou colocar a alça para eu segurar. Então, a partir da minha costura que eu tenho aqui, olha, dessa costura que eu fiz, eu vou contar para frente 4 centímetros. E vou fazer uma marcação aqui, e o mesmo eu vou fazer desse lado aqui. E para a parte frontal, eu vou precisar de um tecido externo, de um tecido interno, de manta R2, zíper e 2 cursores. A medida que eu tenho para esses tecidos e para a manta é de 15 centímetros por 45. E o zíper você pode cortar do mesmo tamanho ou um pouquinho maior. Além disso, a gente vai precisar de uma alça de algodão. Aqui ela mede 2,5 centímetros de largura por 28 de comprimento. E vamos precisar também do viés da nossa parceira Cinderela Fitas e Viés. Aqui eu vou usar um viés xadrez, porque eu acho que vai compor super bem com esse projeto de hoje. Então agora eu vou convidar você para vir para a máquina comigo, para a gente ir montando essa necessaire juntas. Então eu vou pegar aqui o meu viés e vou começar fazendo a alça, daquele jeitinho que eu sempre faço, né? Eu dobro, dou uma esticadinha, dobro, dou uma esticadinha, porque eu vou fazer um detalhe nessa alça, para que ela fique mais charmosinha aqui nesse projeto. E eu vou encaixar essa parte aqui, olha, nas laterais. E vou fazer uma costura de um lado, depois eu vou repetir o processo do outro lado. Então, eu já tenho uma alça com detalhe em viés, olha, que vai fazer toda a diferença na minha peça. Lembra da marcação que eu fiz de 4 centímetros da minha costura para dentro? Então, vai ser agora que eu vou colocar minha alça, eu vou colocar ela nessa marcação que eu fiz, depois da marcação para frente, e vou fazer uma costura de um lado, vou afastar e fazer a costura do outro lado. Ela vai ficar com essa ondinha aqui em cima, olha, tá vendo? Ela vai ficar assim. E aí, se você quiser fazer aquele arremate em X, você pode fazer para reforçar. Eu vou virar pelo lado de dentro, a parte do corpo, e vou prender um viés toda a volta, com aquele jeitinho que a gente já tem o hábito de fazer aqui no canal. Eu não vou abrir essa parte aqui, olha, eu vou deixar ele fechado e vou fazer a costura toda a volta na parte do corpo.
E vai ficar assim, olha. Essa parte do corpo, ela vai ficar com o viés do lado de dentro. E agora a gente vai reservar essa parte aqui. Eu vou pegar a parte da minha lateral, da minha frente, né? A parte que tem o tecido externo, eu vou colocar de frente pra mim. Vou posicionar direito do zíper com o direito do tecido. E vou fazer uma costura de segurança aqui em cima. Costura de segurança tá pronta. Eu vou colocar o direito do tecido com o direito do tecido externo. E vou virar e vou fazer uma costura agora prendendo o zíper na parte do tecido. Vou abrir aqui, vou virar aqui pra dentro. Nessa hora, se você quiser ir no ferro passar, você pode passar porque te ajuda, né? Vou virar pela frente e vou fazer uma costura aqui, olha, rebatendo o zíper. Vai ficar então dessa forma. Agora essa parte aqui, ela é importante e eu deixei pra gente falar sobre ela quando fiz essa costura, porque isso pode variar de acordo com a margem de costura que cada uma vai utilizar aí na sua máquina. Então, a partir, olha, daqui, olha, do tecido pra dentro, a gente vai contar 8 centímetros. E você vai fazer um corte aqui, ó. Você vai cortar o seu tecido com a margem da costura pra cá de 8 centímetros. Vamos cortar aqui. E vai ficar assim. Essa parte aqui a gente vai usar na parte de cima do zíper. Mas antes de a gente pensar em fazer aquela parte, a gente já vai aproveitar e já vai fazer uma costura de segurança prendendo essa parte toda aqui. E agora você vai fazer o mesmo processo, ó. Você vai colocar direito com direito, vai fazer uma costura de segurança aqui, prendendo o zíper nessa parte de baixo. E agora você vai colocar direito com direito e vai fazer uma costura prendendo o zíper. Vai abrir aqui essa parte, vai no ferro, vai passar e vai rebater a costura assim como a gente fez na parte de baixo. Então, a partir, olha, daqui do tecido pra cá, nós vamos contar 3 centímetros e vai fazer um corte aqui, olha, também tirando essa parte. Então, no final, o seu zíper aqui, olha, ele tem que medir 12 centímetros e meio. Vou prender com uma costurinha de segurança. Vou colocar o cursor, um do lado daqui pro centro e o outro daqui pro centro. Serão 2 cursores, tá bom? E a gente vai refilar essa parte aqui, olha, com 44 centímetros. Então, ele vai ter que medir 12 centímetros e meio por 44 centímetros. Vai ter que ter esse canal do zíper. Então, eu já fiz o corte que eu precisava. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas aqui eu tô utilizando o zíper número 6. Mas você pode usar o tamanho menor. E isso também é importante, por isso que a gente corta depois, porque isso pode ter variação também por conta do tamanho do zíper que você vai estar usando. E agora a gente vai fazer aqui, olha, no terminalzinho aqui do zíper, a gente vai fazer aquela linguetinha, né, com um pedacinho de viés. Então, olha que bacana, o viés ele não serve só para acabamento, ele serve também como um detalhe na alça e aqui para fazer essa linguetinha. Então, eu dobro meu viés no meio, sem precisar puxar, depois dobro ele de novo. Aqui eu tô usando mais ou menos uns 2 dedinhos de viés. Ó, vou posicionar ele aqui em cima e já faço uma costurinha de segurança. Então, a gente tem, olha, a parte frontal da nécessaire e a parte do corpo da nécessaire. Agora é só encaixar uma parte na outra. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a parte onde tem a minha alça, vou colocar ela de costas pra mim, né? No caso, a frente aí pra vocês. Vou achar aqui, olha, o meio que eu fiz, lembra que eu tinha feito pique lá no meio? E vou posicionar, olha, zíper, né? O cursor de frente com essa parte, ou seja, externo com externo. Vou encaixar aqui, olha, pique com pique e vou fazer uma costura. Vou centralizar, então eu começo do centro para um lado, depois do centro para o outro, porque isso vai garantir que a minha nécessaire ela não fique torta. É bom você prender. E lembra que eu já fiz uma costura do outro lado aqui, olha? Eu vou seguindo a costura que eu tenho aqui, olha, da marcação do meu viés.
Uma outra coisa, lembra da marcação que a gente fez aqui? Essa parte que eu tenho aqui, olha, ela vai sair, vai passar um pouquinho. Então, você vai costurar até faltar meio centímetro dessa costura. Então, aqui, ó, já faz uma marcaçãozinha aqui no seu viés, tá vendo? Faz uma marcação para que você não ultrapasse. Então, olha, desse lado aqui já foi, tá vendo? E aqui, olha, fica sem costurar, tá vendo? Ó, meio centímetro aqui sem costurar. Agora, eu vou repetir o processo do outro lado. Desse lado aqui, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então, eu venho por parte. Eu costuro um pouco, depois eu costuro mais um pouco, até chegar... Então, a gente vai fazendo devagarzinho. Olha só, então esse lado aqui, olha, já tá tudo costurado, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha outra ponta aqui, que já tá no meio, e vou igualar com o meio do outro lado, olha. Eu vou fazer esse movimento aqui. Meio com meio, vou prender aqui e vou seguir o mesmo processo que eu fiz com o outro. E ela está quase com a forma que eu preciso, tá vendo? Olha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui. Olha, eu vou achatar ela assim. Lembra da costurinha que eu falei que precisava ficar sem costurar? É justamente agora pra gente poder conseguir encaixar ela aqui, olha. Pra gente conseguir fazer esse encaixe perfeito aqui, ó. E agora a gente vai fazer uma costura aqui, olha, prendendo de costura a outra, né? Da onde você parou até o outro lado, fazendo uma costura reta. Vira pelo lado onde tem o viés, para você também ver a sua margem de costura. E eu vou repetir a operação do outro lado. E agora, a gente vai finalizar o viés por dentro. Aí, você pode falar assim, nossa, Fê, agora vai ser difícil para prender esse viés. Ele não vai ser difícil, ele dá um pouquinho de trabalho, mas você pode fazer a finalização dele com pontinho invisível. Se você achar que não tem não tem como você fazer na máquina, faça com pontinho invisível, que também vai ficar bonito. O que você precisa fazer agora é aquilo que for mais confortável para você. Agora, se você preferir fazer a máquina, é só você seguir aí, vendo como é que eu vou fazer. Você vai amassando, vai arrumando o melhor jeito para que você consiga prender ele todo na máquina. E eu volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado final dessa peça.
foi assim que fica o resultado final. Olha como é que ela é uma graça. Esse tecido, olha que lindo. E olha o detalhe que eu fiz aqui, olha, com o puxador do cursor, eu utilizei um pedacinho de viés com rebite, e olha que gracinha que fica. Dá um detalhe que faz toda a diferença na peça, não é verdade? Aqui em cima eu também utilizei o viés, e na parte interna ele é todo feito de viés. Olha só. Todo acabado em viés, tá vendo? Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, pelo seguinte, algumas pessoas, às vezes me mandam mensagem falando que a gente tem trazido peças com viés, que viés é estresse, que viés não era o que ela gosta de fazer. E o que eu penso disso? Depois de 2 anos de canal, a gente imagina que quem já acompanha a gente desde o início já fez um upgrade, né? Já consegue trabalhar com esse tipo de material, porque isso faz parte da nossa evolução. Então eu queria te convidar, se você é novo, está chegando aqui no canal agora, não conhece, vai ver, dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem no canal, que tem muito vídeo sem viés, mas há peças que há necessidade de ter viés, não tem como, né? E como eu falei, eu tenho trazido peças de viés por 2 motivos. Primeiro, porque nós temos uma parceira de viés, e o canal, ele sobrevive, né, de parcerias, e isso é muito importante, porque se não tiver parceria não tem vídeos para vocês. E além disso, a gente tem trazido peças com nível, né, mais avançado para aquele pessoal que já acompanha e já passou por essa etapa. Então, se você ainda não passou, eu convido você para que treine, para que tente, porque tudo é possível quando a gente se dedica. A gente não pode criar bloqueios, a gente não pode criar situações de falar assim, eu não vou conseguir. E se mesmo assim você não conseguir, há casos de projetos que você consegue substituir por direito com direito e não desvirar a peça e não precisar usar o viés, tá certo? Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês, que eu espero que todos compreendam, né, essa evolução, né, a nossa evolução do canal e a evolução também de vocês que acompanham a gente. E é isso. Lembrando, gente, que aqui a ideia é uma valise para maquiagem, mas com esse mesmo projeto você consegue fazer uma lancheirinha térmica. É só você substituir o forro pelo Etaflon e usar o mesmo processo, porque aqui dentro, olha, desse espaço aqui, ela cabe direitinho, uma marmitinha para você levar aí para o seu horário de almoço, o pessoal que trabalha fora, o pessoal que faz para vender para esse tipo de cliente. Então, vale a pena você conferir esse passo a passo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, desse vídeo que eu trouxe hoje. Eu fiz com muito carinho para vocês. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!